Voltamos ao programa Despertar da Consciência com o tema Forças Criadoras. Antes de retomar esse tema, Sebastião, quem está nos assistindo e gostou da sua camiseta ou da minha, quer comprar, quer adquirir para si ou para dar de presente, como faz? Camisetas estas, organizadas pelas forças criadoras. Exatamente. Se você ligar para uma força mantenedora desse projeto, você vai ligar no 11, 0 operadora 11, 2455-8138, você vai falar com alguém que sabe dessas forças criadoras para materializar as camisetas e pode chegar até você. E para nós será uma alegria, é uma honra você vestir esta camisa. Que ótimo. Voltando ao assunto então, Sebastião, falávamos sobre força criadora. Tem um exemplo que eu quero saber se isso é uma força criadora. Por exemplo, a pessoa, tudo que ela vai comer, ela acha que faz mal. Na cabeça dela, se ela tomar muita água, vai fazer mal. Se ela comer lasanha, vai fazer mal. Se ela comer abobrinha refogada, vai fazer mal. Isso é uma força criadora que essa pessoa está transmitindo para esses alimentos? Vamos analisar isso com bastante carinho, com bastante cuidado. Nós colocamos em várias partes do livro, e uma delas é com Emmanuel. Ele fala que em si esta força é neutra. Sou eu que vou dar a ela a direção. Então a energia, seja ela qual for, da energia mais sutil à carne. Emmanuel ainda na obra Caminho, Verdade e Vida. Ela vai transformar-se à semelhança do seu condutor. Então eu posso comer desde a proteína animal ao alimento mais sutil. Quando ele entra no meu campo vibracional, sou eu que vou transformá-lo à minha imagem e semelhança. Então essas forças criadoras, com Ramatiz em Fisiologia da Alma, também são neutras. Agora sou eu, com as minhas emoções, com os meus pensamentos, que vou transformá-la num elemento construtor ou destruidor, segundo o que eu acredito. Se eu ficar com mania de doenças, eu vou criar uma doença, segundo André Luiz. Nós colocamos no livro, em especial na segunda e mais ampliado na terceira edição, a informação. Ele fala mais ou menos assim na obra Libertação. Dirija um homem o seu pensamento para a enfermidade, logo a moléstia lhe atende com todas as características dos moldes mentais expressados. E a partir dali eu vou sintonizar com outras mentes de igual teor e vou começar a acarrear dessas outras mentes que estão criando também igual processo, por igual processo, e eu vou trazer isso para dentro das minhas células, daqui a pouco a enfermidade desejada se materializa. E às vezes a prova de qualquer terapêutica. Nenhum medicamento da terapêutica alopática, homeopática ou qualquer terapêutica do mundo físico e até do espiritual não resolve a problemática da pessoa. Porque ela quer ser doente e não saudável. Ela quer escravizar os seus familiares. Quer ter a atenção deles à força, porque ela é um ser frágil, doente, dependente, etc. Isso não funciona. Até um ponto pode até funcionar. Mas se fizermos isso como eu fiz, eu vou chegar ao ponto de me autodestruir. Por isso que os médicos me desenganaram numa época. Eu levei o meu estado físico, o meu corpo físico a esse estado por criar as doenças para ter atenção. Uma coisa que eu gostava muito, você sabe o que é? Lembra do melhoral infantil? Lembro. O chá de cidreira? Dá uma combinação fantástica. Eu criava uma febre altíssima de 8 dias para tomar isto. Imagina um absurdo. E chega um ponto que o meu corpo estava morrendo de fato. Eu criei, como se fosse brincadeira para fazer um desejo de criança e ficar à toa. Para não trabalhar, 8 dias de férias e tendo toda a assistência, o franguinho caipira ali, a sopinha, tudo. Só que eu não sabia que eu estava destruindo de fato o meu organismo para o futuro. E chegou o momento que ele começou a desmanchar de fato na sua totalidade. Então nem por pensamento invente doenças que Deus não as criou. E nós podemos criá-las num relance, falando da vida alheia, lendo uma notícia deprimente ou vendo a notícia deprimente, qualquer coisa que nos induza a pensar de forma primária, de forma grosseira, de forma bem densa, nós vamos começar a alimentar o nosso corpo com aquela informação. E essas forças criadoras, que são gerenciadas, regidas no nosso laboratório mental, pela lei de amor. A atração é a lei de amor que rege essa força na nossa unidade mental. Agora, se eu não obedeço às leis de harmonia, e eu começo a
acionar a lei de repulsão, a lei de destruição, e começa a morrer, criar enfermidades, que é o que nós chamamos do processo de degeneração. Existe algum alimento que... É claro que tudo tem a sua devida proporção. A gente não pode exagerar em nada. Tudo que é demais faz mal. Mas assim, tem algum alimento que possa fazer mal? Por exemplo, o leite. É um tipo de alimento que a gente deveria tirar da nossa vida? Vamos dar um exemplo. Você já ouviu falar do mago Merlin? E já ouviu falar também de Arthur, o rei Arthur. Num determinado momento, Merlin prepara uma poção, como se fosse algo para nos dar a vida eterna fisicamente. E ele pega uma concha lá e acha a coisa muito gostosa, e ele vai para pregar de novo e fala: negativo, tudo que você precisava já estava nesta primeira, então você não precisa mais uma. Então, se eu sei o tamanho da minha necessidade e tenho respeito pela vida em todas as frequências, o que entra pela boca não torna o homem imundo ou enfermo. Jesus já afirmava, é o que sai é que o torna enfermo e às vezes bem negativo, né, e deprimente, vamos colocar assim. Então, o que entra, por mais que alguém com má vontade, com agrotóxico, com qualquer coisa, porque temos mania de culpar os alimentos, nenhum alimento nos faz mal. Agora vai depender da minha postura, o que eu estou pensando na hora que eu estou alimentando. E não é só isso, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando. E ainda, o que eu vou fazer após me alimentar. Porque eu trouxe uma mão de obra, vamos dar um exemplo bastante simples, até meio bobo, mas serve. Imagine você como uma empresária convidando, porque está faltando pessoal e chega lá 50 candidatos e só tem 10 vagas. Quais os que você vai escolher? Os que têm as especialidades que você necessita ou qualquer um? Não, os que têm a especialidade. Salvo se você tiver como especializá-los. Aí você vai preferir os que menos têm vícios para especializá-los. Agora, o alimento está ali. E quem nos orienta a respeito disso é um especialista, um cientista, o espiritualista, um terapeuta chamado de Deepak Chopra, na obra Conexão Saúde. O alimento está ali. A cenoura não sabe o que eu quero que ela faça no meu universo. Agora, eu preciso, num diálogo silencioso, como nós colocamos no capítulo 10º do livro, falar para aquele alimento o que eu quero, o que eu espero que ele faça em meu universo. Mas quais as especializações que eu pretendo dar a ele? Porque ele está entrando e gravando o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou falando, o que eu vou fazer. Ele vai gravar isso no seu universo consciencial. Então, o que eu quero que esses especialistas façam na minha empresa e o que eu tenho de um plano de carreira para que eles possam crescer na minha empresa. Porque a empresa e funcionário tem que ter, no mínimo, 2 características. Se eu entro como funcionário, como operário numa empresa, eu tenho direito de, além de colocar o meu universo potencial em ação a serviço da empresa, ela possibilitar o meu crescimento. E vice-versa. Do contrário, não tem sentido. Isso, então, é a força do pensamento. Exato. O pensamento é a base de tudo. Eu dou as ordens iniciais, só que as emoções é que dão colorido a esse pensamento. O que eu vou fazer. O pensamento é a alavanca criadora. O que eu desejo, as emoções, é o que vai determinar o que eu vou fazer com esse pensamento. E depois, esse pensamento com essas emoções vai alterar a estrutura dos alimentos, no caso. E depois o meu comportamento vai fazer isso tornar real, tornar parte da minha vida no sentido geral. É como explica a obra O Segredo. O meu pensamento é que vai mostrar os resultados ou que vai dirigir a minha vida. Não exatamente como lá está. Se eu imaginar chovendo uma chuva de dólar na minha cabeça, não vai acontecer, se eu não trabalhar. Mas aquele exemplo que eles dão lá, era um moço que tinha um projeto de escrever um livro, né, imaginou lá a quantia que ele precisava, ele viu a possibilidade, quando viu uma palestra de uma personagem, se ele falasse com aquela personagem, desse uma entrevista, ela tinha
na revista, porque ela representava uma revista com, acho que, com 800 mil assinantes. Então, se eu vender o meu peixe, portanto, né, 800 mil pessoas, eu vou ter a minha quantia. E teve. Então, ele tinha um projeto de vida. Então, se eu tenho um projeto, se eu quero trabalhar, se eu quero colocar a mão na massa, aí o pensamento é a minha alavanca. Mas se eu quero tudo pronto, eu imagino tudo prontinho. Lá na minha conta, 50 milhões de dólares. Né, a Mercedes na garagem. Isso não vai acontecer. A cada um conforme as suas obras. Então, se eu quero saúde, eu preciso trabalhar para a manutenção, para a construção e manutenção da minha saúde. E assim sucessivamente. Sebastião, quando a gente pensa, hoje em dia, eu acho que mais do que necessidade, virou moda as pessoas fazerem dieta. Tudo é motivo para dieta. Aí tem a dieta da lua, a dieta do alface, de 1000 coisas. Como é que é a questão de, por exemplo, a pessoa tem um pensamento, se ela pensar assim, tudo que ela for comer, ela fala, não, isso eu não posso porque engorda. Se eu comer esse sanduíche eu vou engordar. Eu não posso comer pizza porque eu vou engordar. Isso realmente interfere ou não? Isso é mais mito do que realidade. Dieta nenhuma funciona porque já foi provada. Agora, uma reeducação alimentar funciona. Então, eu posso comer a pizza, eu posso comer o que quiser. Agora, eu preciso ver o que eu necessito daquela proteína no meu corpo. Então, eu necessito realmente da lactose? O meu corpo já não tem em demasia? Então, se eu realmente necessito de tal coisa, eu vou mastigar 30, 60 ou mais vezes para que o meu organismo possa absorver o máximo do mínimo. Porque só de mastigarmos mais, já comemos menos. E ficamos mais saciados e melhor nutridos. Agora, não adianta só mastigar e comer pouco. É necessário o meu pensamento estar direcionado para a agilidade do meu corpo, a resistência, o peso ideal, tudo que eu quero para que esses elementos que estão entrando sejam orientados e especializados para essa função em si. Então, eu vou escolher por lucidez. Não é porque o meio, as propagandas estão me convidando a comer tal ou qual coisa. Eu vou comer o que a minha consciência determinar para o bem do meu universo. Eu vou ler as leituras, que vai enriquecer a minha mente, porque boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso, segundo Joana de Ângeles, na obra Vida Feliz. E eu que vou escolher essas boas leituras que vai fazer isto. Ou o alimento X ou Y, para que essa realidade possa ser efetivada de fato. Então, se nós não tivermos essa lucidez, nós vamos ser conduzidos pelas ofertas do contexto. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo, vai comer alguma coisinha de preferência que não engorde, mas que nos alimente, a gente volta rapidinho, tá bom?